Gente, boa tarde a todos. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a nossa faculdade, né, a UNOEST, por ter manifestado, né, a vontade de falar sobre esse assunto, e a nossa professora Fran por ter escolhido esse tema tão importante para a gente abordar. A gente também gostaria de agradecer a ETEC por disponibilizar o espaço para a gente e por estar colaborando para a gente conseguir trazer, né, esse assunto de uma forma mais ampla, para que pudesse alcançar mais pessoas, né, já que o podcast é uma forma que alcança muita gente. E também a gente gostaria de agradecer muito a nossa convidada, que é uma assistente social do CREAS, e agora eu vou querer que ela fale um pouquinho sobre o trabalho dela, conte um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho, quantos anos de experiência, o que você faz. Tá, meu nome é Rosângela, eu sou assistente social no município de Álvares Machado há 8 anos. Tá? No CREAS, que é um centro de referência especializado da assistência, eu estou há 2 anos e meio. Então, assim, a abordagem no CREAS de Machado, que é um município pequeno, a gente trabalha com todos os tipos de violência. Contra a mulher, criança, adolescente, idosa e pessoa com deficiência. Especificamente sobre violência moral, né? O que eu tenho para dizer é assim, no meu dia a dia, a mulher é o público mais difícil de se trabalhar. Porque muitas vezes a gente recebe os boletins de ocorrência, né, que vem direto da polícia militar, ou por meio de denúncia, e elas nunca conseguem entender que elas estão sofrendo algum tipo de violência. Principalmente a moral, né? Que é uma violência Principalmente a moral, e vou te falar mais, assim, né, sobre a violência moral. A gente nunca recebeu um boletim de ocorrência específico dessa violência. Uhum. Geralmente é a violência física. Geralmente. Um outro tipo de violência que a gente recebe é a perseguição. Uhum. Tá? Então, assim, o casal se separou, só que aí ele não deixa ela em paz, manda mensagem, vem na casa da mãe, vai na casa do pai, enfim, faz vários escândalos. A violência moral em si, porque a gente fala muito da psicológica, né? Porque nem toda violência psicológica é violência moral. Sim. Né? É mais amplo. A violência moral é algo mais específico. Então a mulher não consegue identificar a situação. E muitas vezes também é muito inviabilizado, porque muita gente fala de fofoca, né? Tipo assim, uma pessoa terminou lá e ele vai difamar ela depois, falando que ela traiu ele. Não identifica porque acaba gerando uma normalização, por conta que muita gente vê como uma fofoca, não como uma violência em si. Exatamente. E aí, dentro da violência moral, tem isso, a difamação, né? A difamação, porque pode ser, ela me traiu, isso é uma mentira, só que ela não vai fazer um boletim de ocorrência por esse motivo. Sim. Ela não faz. Eu, nesse tempo de experiência, eu nunca vi um boletim de ocorrência chegar por esse motivo. É que às vezes essas mulheres, elas estão tão acostumadas a vivenciar, ofendidas, que elas não acreditam que isso é um tipo de violência. Ou também acontece um pouco de misturar a violência moral com a psicológica, Sim. que o parceiro dela chega pra ela e fala assim, eu só tô falando que todo mundo sabe. Então, enquanto profissional, nós profissionais conseguimos identificar esse tipo de violência conversando com ela, por isso a importância do atendimento. Elas não aceitam atendimento de imediato. A Lorraine sabe, ela tá lá. A gente faz aquela primeira acolhida de ligar, de explicar qual o nosso papel. E elas não querem, se recusam, a gente não pode obrigá-las a passar por qualquer tipo de atendimento para possíveis e futuras orientações que elas vão necessitar. Mas quando aceita por um outro tipo de violência que chega, seja física, psicológica, ou até mesmo aquela que eu falei de perseguição, a gente começa a acolher aquela mulher, conversar com ela e perguntar todo o histórico de vida dela. Aí, ali nós profissionais identificamos esse tipo de violência. Certo. Aí a gente faz orientações, né? Como, por exemplo, o que acontece muito, medida protetiva de imediato. Ok, tem que fazer. Só que a partir do 6º mês, essa medida protetiva, ela já não vale mais. Ela tem que novamente solicitar uma medida protetiva Muitas vezes acaba voltando, e dar continuidade no processo. Porque senão acaba ali. Aí muita gente fala, não dá em nada. Não dá em nada porque se encerra ali, porque a mulher precisa dar continuidade. É chato, é um processo chato, é trabalhoso, mas é necessário. Sim. Né? Senão, e quando a gente fala, outro tipo de violência moral que a mulher sofre, e às vezes ela fala assim, não é sobre a roupa, o tipo de roupa que ela veste.
de ciúmes. O tipo de roupa que ela veste. Que chama ela de puta, Que- começa... normalmente, Exatamente. já vi muitos casos, tipo assim, também de violência moral, de quando uma mulher acaba no relacionamento e o parceiro dela expõe fotos íntimas dela, chama ela de puta, fala das Exatamente. vestimentas, espalha pra familiares, pra o social ali dela, às vezes pra igreja também, ela é excluída. Então, querendo ou não, é uma violência que, por mais que seja normalizada, ela fere muito e ela fere por muito tempo, porque quando você tem a sua reputação violada, isso não passa rápido. É difícil as pessoas esquecerem quando tem uma grande repercussão. E o papel do agressor, né? O que ele quer realmente é acabar com a isso. reputação e é fazer que ela não consiga mais trabalhar, não consiga mais se sustentar financeiramente, não ter mais amigos, não ter mais apoio. E Então é essas muito difícil. mulheres, elas não sabem que isso é crime. Se você chegar na Por isso é delegacia, importante esse atendimento com um Sim, elas profissional. não sabem que ela pode denunciar, tipo, printar isso, levar pra delegacia. Elas não sabem que Exatamente. isso é crime. E isso acontece muito pela internet também. Né? Uma das maiores formas é porque também tem a Exatamente. questão do anonimato, que ele pode pegar um perfil anônimo para sair divulgando ainda mais o que ele tá pretendendo ali fazer, sem que as pessoas saibam quem é. Por né? isso é importante ela fazer toda essa documentação de tudo que está sendo veiculado a respeito dela. Fazer a medida protetiva. Já solicitar uma medida protetiva, uma medida de proteção e levar o caso adiante. Porque a Polícia Civil, que geralmente vai para a Polícia Civil, ela vai investigar e dá para saber, mesmo O que IP, né? Uhum. mesmo que de forma anônima, como um nome, mas vai saber de onde partiu aquela divulgação. Entendeu? Pelo WhatsApp, vai saber de onde partiu. O que não pode é claro, a mulher, por isso é importante o serviço de um profissional e ela aceitar. A nossa dificuldade, o que a gente encontra no nosso dia a dia com esse público das mulheres, é elas aceitarem que sofreram algum tipo de violência. Principalmente a moral, que quem consegue só identificar num atendimento é o profissional. E muitas vezes a mulher já tá condicionada àquele relacionamento e acaba Exatamente. normalizando, né? E a questão da violência em si, no geral, acontece o quê? O agressor, psicologicamente falando, porque a agressão física até um vizinho pode denunciar, porque tem que chamar a polícia na hora ali, enfim. Mas a violência psicológica, a mulher ela acaba ficando isolada, ele deixa ela isolada da família, ela se isola dos amigos. Entra em depressão. E ela acaba normalizando aquela situação. Então sempre vem com isso, né? A Sim. violência moral sempre vem com isso psicológica. Com É por isso psicológico. também que muita gente confunde. Não porque, consegue identificar. Sim, acaba confundindo as duas e não entende muito bem. Mas começando pela psicológica, que é a mais ampla, e a mulher dando continuidade, aceitando um atendimento, um acompanhamento de uma equipe multiprofissional, que dentro de um CREAS tem assistente social, tem psicólogo, né, e tem encaminhamentos mesmo para psicologia na questão da terapia, né, que o CREAS não faz a terapia, mas os direcionamentos. Ela vai conseguir. Uma outra preocupação que a gente tem com relação à violência moral é com relação aos filhos do casal. Porque não é só a mulher que sofre Às violência. vezes eles fazem alienação parental, né? Não é alienação parental, entra como violência moral, mas uma mulher que está dentro do relacionamento ainda, que não saiu daquele relacionamento e está sofrendo esse tipo de violência, não percebe, a criança, o menino, a menina, principalmente o menino, vai começar a reproduzir o que o pai faz e achar que é normal. Aí nós vamos estar fazendo o quê? Reproduzindo uma outra pessoa agressora. Eu falo pessoa que pode ser a menina também. Sim. Né? A menina tem começar a agir assim, de forma mais sexualizada na escola. Por isso também é importante o papel de toda uma rede. Professores podem identificar, a criança fica mais... Enfim, não envolve só a mulher, é toda a família, todo o contexto da família. Se o agressor ele consegue colocar na mente dos familiares, colocar na mente do filho, colocar na mente do ciclo social da mulher que o que ele tá falando é verdade, ela não perde, tipo assim, só a reputação dela, mas ela perde todo a rede de apoio, até os próprios filhos, né? O carinho Às dos vezes próprios até o filhos. O emprego. Sim. Aí acaba ou querendo mudar de cidade pra fugir da difamação, fugir da calúnia. Só pra dar expor aqui melhor pra vocês, pra gente entender os conceitos. A calúnia é quando o homem ali, né, ele ofende a mulher imputando a ela um crime que ela não fez. Então, tipo assim, ele sabe que aquela afirmação que ele fez é falsa, só que ele mesmo assim vai lá e fala assim, ela fez um estelionato, por exemplo, ou ela está negligenciando meus filhos, ele imputa algum crime pra mulher, pra ofender a reputação dela e fazer com que as pessoas achem que ela realmente cometeu aquele crime, mesmo ele sabendo que não cometeu.
A difamação já é a propagação deliberada das informações falsas que vão prejudicar a reputação da mulher. Só que não é o crime, né? Por exemplo, traição. Ela me traiu. Ela é uma mãe ruim. Ela é uma péssima pessoa. Ela é prostituta. Tentando, tipo assim, falar e É uma difamação. Sim. A injúria já é, tipo, do decoro de alguém. Então, ela meio que... O homem, ele ataca diretamente o decoro da pessoa, por meio de palavras, gestos, ou alguma coisa que faça com que a vítima seja desrespeitada, né? E eu acho que, se eu não me engano, não precisa ser mentira em si, né? Só que, se ela se sentir ofendida, ela tá no direito dela de acusar ele e ir atrás dos seus direitos. Sim. E assim, eu vou dar um exemplo de um caso, obviamente sem citar nomes, por conta da questão do sigilo e tudo, mas é um caso. O casal, né, ali naquela tensão do dia a dia deles, né, ela passou a acusá-lo de um crime de abuso, que é sério, né, acusá-lo, porque eu fiz, e aí ela começa a falar para a criança que tal situação não é normal, a criança começa a falar, se sentir pressionada a falar o que a mãe quer, entendeu? Para isso, como se identifica tal situação por ser grave? Primeiro, infelizmente, a possível situação de violência sexual contra a criança, o agressor, ele tem que sair do local. Só que nesse processo, ele não é preso, assim, não dá para prender uma pessoa somente pelo que essa mãe fala, né? Então, assim, essa criança vai ser ouvida, porque a vítima foi ela, você entendeu? Aí tem a escuta especializada. É um profissional do serviço social ou da psicologia dentro do SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência, que vai ouvir essa criança e vai colocar no papel o que ela fez, tudo que ela disser, assim, ao pé da letra. Entendi. Não vai ser nada assim, o que aconteceu? Vai ser ao pé da letra. Se não for identificada essa situação, é um exemplo. Assim como o homem, a mulher também pode ser imputada esse crime de violência moral. Porque ela está imputando um crime a ele que não foi cometido. E acontece. Sim. Acontece. Mas o contrário é mais recorrente. Sempre o contrário. Homem, então, assim, não é nada engessado. Todo trabalho, assim, esse trabalho com mulher é muito assim, cada caso é um caso. Cada caso, o profissional vai ter um olhar diferente para essa mulher, né? E explicar para ela, olha, não foi só a violência psicológica. Você entende que foi também a violência moral, quando ele fala da tua roupa, quando ele fala que você traiu e você sabe que não traiu, isso é violência moral. Aí que ela passa a entender, mas assim, até chegar nesse ponto, a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, um trabalho de insistência, acompanhamento sistematizado. Assim, antes da mulher passar pela violência moral em si, ela já passa pela psicológica. Sim. Porque a moral é meio assim, do homem passando pros velada. terceiros. Ele passa pros terceiros a mentira dele, ou a calúnia, enfim, falando pra terceiros o que é. Mas normalmente isso já tá acontecendo dentro de casa, né? Que é a violência psicológica. Ali ele já tá fazendo um trabalho psicológico nela, manipulação psicológica. E acaba que, quando ele traz isso pra terceiros e acaba manchando a reputação dela, ela já tá tão acostumada a ouvir isso dentro de casa que ela acha normal, que ela acha que é o comportamento, normaliza tudo, porque ela já tá passando por aquilo. Sim. E além disso, há aquela situação do círculo de violência. Primeiro ele usa seja qual for o tipo de violência moral, psicológica. Aí ele vai lá, pede desculpa, dá um buquê de flores pra essa mulher. Aí ela fala, não, agora ele muda. Porque a mulher tem muito disso, de que ele em algum momento vai mudar o comportamento. Dependência emocional, Isso. Né? E aí, depois que voltou, ficou um tempo nessa lua de mel, volta novamente as questões de violência. E aí vira um círculo. E normalmente homem, assim, é aqueles homens que, tipo, chegam, às vezes dão desculpa pra ela, tipo assim, eu tava irritado com alguma coisa, você mereceu que eu falasse isso, eu só falei que todo mundo já sabia. Tipo, fazendo uma manipulação ali nela, além da moral psicológica, pra ela achar que ela tá errada na situação, que a culpa é dela, que ela que tem que mudar, que ela que tem que ser mais legal, que ela que tem que ser melhor. Sim, sempre exatamente. Isso. E é muito misturado os tipos de violência, porque acaba até que, por exemplo, a mulher não quer se deitar com o homem, aí ele, por vingança, vai lá e espalha pras pessoas que ela tem algum problema de saúde, que ela cheira mal, alguma coisa desse tipo. Sim.
Sempre é assim. Sempre... Causando, assim, vergonha. É. Aí ela acaba... Insegurança, ela acaba se isolando, né? De tudo, de todos, por conta... Porque a questão de ela ter esse... dependência. Tem mulher que tem uma dependência emocional extremamente grande, que ela pode A até emocional, junto com a financeira. E aí a fica nesse financeira, ciclo, né? exatamente. Às vezes ela fica dependendo emocionalmente. Essa financeiramente. dependência... E os filhos também, né? Que às vezes não quer largar por causa dos filhos. Exatamente. Mas aí Isso se... acaba fazendo os filhos sofrerem mais ainda com aquela situação recorrente. Exatamente. Então, assim, a dependência emocional e financeira, nesses casos que a mulher não consegue sair... Aliás, a maioria não consegue sair justamente por conta disso. A financeira é uma delas, mas às vezes a gente vê mulher que trabalha, que é independente financeiramente, mas não consegue largar dessa pessoa. Né, Lohane? Ele faz ela acreditar que tudo que ela tem... Ele vai mudar em algum momento, que é o jeito dele. Que ninguém nunca mais vai querer ela. E que é o jeito dela. E que é o jeito dele mesmo. Ele é assim mesmo. Que ela tem que aceitar. Sim. E às vezes, quando ele, por exemplo, o cara termina o relacionamento e ela não quer voltar, e ele fala, tipo assim, se eu não vou ter ela não vai ter ninguém, aí ele vai lá e expõe todas as mentiras, expõe que ela cometeu crimes, que ela é isso, que ela é aquilo, pra justamente ninguém mais querer estar próximo dessa pessoa, né? Ele querer, tipo assim, isolar ela. Isolando ela, Sim. Mas mesmo que não seja mentira, que seja ali uma verdade do casal, que tá ok. E aí ele vai expor isso porque findou o relacionamento, isso é crime. É crime. Né? Então a gente tem que ter esse olhar com ela. E o trabalho é aquilo, é bem lento mesmo. Sim. Não é... E é muito difícil de reconhecer também, porque tem vários locais que essa violência ela pode se manifestar, né? Por exemplo, na questão do trabalho, pode se manifestar no quesito de eu sou uma mulher e eu recebi uma promoção. E aí, meu colega de trabalho, ali, né, meu amigo, ele começa a espalhar, meu amigo não, né? Começa a espalhar que eu consegui esse aumento por conta de favores sexuais, por conta que eu estou me relacionando com tal pessoa, por conta que eu estou me prostituindo para tal pessoa para conseguir isso. Então é muito desvalorizar, né, a questão dela ter conseguido o papel dela, de ter conseguido o emprego dela. Resumindo isso, ela deu para ele, por isso que ela está nessa posição. Então, e aí a violência moral vai além da questão de violência doméstica, de relacionamento. Vai por ela ser mulher. Sim. Né? Ela é mulher. Aí a questão é só banalizada, porque Exatamente. ela é mulher. Ela é mulher, então por que ela tá ocupando esse cargo? Na área de ela saúde fez alguma também coisa? dá pra ter isso. Por exemplo, tipo assim, a mulher ela tem algum problema psicológico, aí o marido dela vai lá, pega os laudos dela, expõe isso e cria uma narrativa em cima disso. E depois que ela tenta falar a verdade dela, ele fala assim, ela é louca, ela não sabe, ela tem tal problema, vocês vão acreditar nela ou em mim? E faz essa vitimização, assim, como se ele estivesse sofrendo com ela, como se ela estivesse machucando ele, sendo que é o contrário, né? Ele sabe que ele tá fazendo é mentira, só que ele usa desse laudo médico pra ela. Então, assim, deixar claro que a violência moral também não parte do princípio só do casal. Sim, pode estar em todos os locais. Pode estar na faculdade, na família. De repente, algum outro aluno falar, aquela menina não tem essa capacidade. Um exemplo, tá, gente? De tirar essa nota. Será que ela fez isso? Será que tá se relacionando com o professor? Você tá entendendo? Aí então, começa assim, a rolar vários âmbitos. pela escola inteira. Aí o pessoal começa a cochichar, Exatamente. começa a fazer bullying com ela. Muitas meninas largam a faculdade ou largam os estudos principalmente por conta de relacionamento e expor fotos íntimas, né? Sim. Mas também dessa questão de boatos, que uma pessoa ali começa a rolar um boato, começa a falar alguma coisa, principalmente essa questão de notas que rola muito. Sim. E aí a pessoa acaba sendo totalmente inviabilizada, desmoralizada. E isso é bom a gente falar aqui, que vocês estão aí, né, são universitários e tudo mais, todo mundo vai ver. E isso é passível de você denunciar essas pessoas. Eles são agressores físicos, porque agressor não é só a pessoa que faz agride fisicamente. Sim, às vezes né? A ferida ela não é física, mas ela é emocional. E às vezes é até mais profunda. Exatamente. Que é propriamente física, né? Sem falar que quando um agressor, normalmente ele tem um tipo de violência, ele começa com um tipo de violência, é muito provável que surja outras violências, como é o caso da questão lá da Maria da Penha. Sim. Que é uma forma gradual. Então, por exemplo, na moral já tem a sua parte que vai gradual. Primeiro ele começa com difamações leves, depois ele já vai pra calúnia, que é muito mais grave. E emboando ali uma violência na outra, a mulher não consegue sair daquele ciclo. E às vezes até acaba rolando ali o feminicídio, né? Que é quando ele acaba matando ela por ciúmes, por qualquer outro motivo que for.
ou por simplesmente ele ser ter o uma prazer pessoa de ser um psicopata. agressivo. assim, ele é narcisista. Se não é meu, não vai ser mais de mais ninguém. Sim, Também Porque tem nem- essa relação às do vezes, homem por com a mulher, de exemplo, tratar ela como objeto. Sim. Se, por exemplo, ele afastar as pessoas dela pela calúnia, pela difamação dar certo, e ela não voltar, né, com ali a proteção, acaba que ele pode ir atrás dela, querer matar ela, se Aí vê vem a ela em outro perseguição. relacionamento, vem a perseguição. Então, sempre uma violência, ela tá coligada com a outra, porque o agressor sempre vai ser um agressor, Nenhuma independente da forma. A violência que eu falei, por isso que não dá pra desvincular. Eu falo assim, não chegou diretamente a violência moral, mas quando chega de física, de psicológica, física principalmente, né? E acaba encontrando E aí também nisso a gente outros. identifica outros tipos de violência que ela não consegue identificar. Sim. Né? Então, assim, é nosso papel fazer isso e cabe a todo mundo que identificar, por exemplo, vocês, né? Vocês veem uma situação de violência moral, às vezes a menina não tá conseguindo perceber aquela complicado, situação. porque às vezes ela acha que a gente fala alguma coisa, mas a gente tá com ciúmes, a gente quer o namorado dela pra gente. Tipo, um exemplo. Ela vai comentar, tipo, ele é tóxico com você. Ela fala, não, você tem inveja do meu relacionamento. Não é assim. Mas aí pode começar aos poucos, sabe? Porque eu sei que chegar de supetão, ela não vai acreditar mesmo. Ela não vai. Mas aí, de repente, você fala assim, nossa, tipo assim, você acha que tá certo essa forma? O que você acha dessa forma? Sabe, Então, as assim, perguntas na cabeça dela. começar a perguntar o que ela acha daquela situação, uma situação específica que aconteça. O que você acha dessa situação? Né? Não, Como ela mas se sente. entendeu? Começar dessa forma, porque assim, acredito, e a gente tem que pensar que vai ser assim, que aos poucos ela vai poder entender. Sem achar que alguém tá querendo tomar o namorado, enfim, né? Mas pode começar dessa forma. É uma forma de começar. Nossa, você acha que essa forma que ele te tratou, que ele falou com você, acha que tá certo essa forma? Né? Se você visse alguém fazendo tal coisa, o que você ia achar? Começar dessa forma, assim, sabe? Bem leve. E é assim, por isso que eu falo que é um trabalho bem lento. Sim, bem gradual. Né? Bem gradual. Lento porque ninguém aceita de imediato, né? E é isso, assim, tem que denunciar. Quando é violência física, denunciar. Os canais de denúncia provavelmente vocês vão passar aí. Eu também posso falar como chega pra gente. E a gente tá aí pra isso mesmo, pra... Um caso muito famoso, e antes não tinha muita visibilidade também, essa violência moral, e deu um pouquinho, né, de visibilidade, foi o caso da violência moral institucional contra a Mariana Ferrer. Que foi o caso que o advogado de defesa, ele foi lá, falou que ela estava tendo lágrimas de crocodilo, que ela nunca queria ter uma filha como ela, mostrou Foto de biquíni dela no fotos de biquíni julgamento. dela pra desmoralizar ela. Enfim, tipo, falando mal do decoro dela, falando mal de tudo ali dela, como se ela fosse a culpada por estar Um postando foto de profissional que biquíni. deveria estar defendendo ali, independente do que ela fez, é ela, é a vontade dela, e isso tem que ser respeitado, né? Se é certo ou errado, vai dos valores de cada um, a gente não tá aqui para julgar valores, cada um tem o seu, e ele não tava ali para isso, Não. né? E ele, tipo assim, utilizou palavras muito pejorativas, né? Ele falou que, tipo assim, as fotos dela eram fotos ginecológicas, falando como se ela tivesse, assim, se exposto sexualmente ali, e por ela ter se exposto ali de biquíni, Invalidasse- então, invalidasse a violência que ela sofreu. Uhum. E, tipo assim, mesmo com ela chorando, ele macetava. Ela estava sendo humilhada, né, nesse caso. E ela até pediu pro juiz, né? Ele falou assim Exatamente. que nenhum réu culpado seria tão humilhado quanto ela. E ele só mandou ele baixar um pouco a bola, mas não fez mais nada. Exatamente. Então, tipo assim, foi muito bom a criação dessa lei, porque não é só em ambiente de relacionamento como a gente pensa. É familiar, é na área da saúde, é em todos os lugares. E até institucionalizado, né? Que é o local que a gente acha que tá protegida, mas muitas vezes a gente não tá, como foi o caso dela. E até hoje ficou tão enraizado esse negócio de que ela insinuou, ela queria também, que até hoje as pessoas julgam ela ainda. Julgam. Ela voltou pra internet atualmente. Eu acho que ela ficou Ela tá, assim... acho que ela tá, não sei o certo, estudando direito também. Tá também. E ela tá trabalhando sobre o caso dela. Ela usou até o caso dela como, tipo, um TCC. TCC dela. E até hoje as pessoas comentam que ela é ainda culpada, que ela tá fazendo isso por fama, sendo que ela voltou pra internet pra divulgar o caso dela, pra que isso não aconteça. Tem um caso mais antigo ainda, que com certeza não é da época de vocês, é da Geise Arruda. Que ela foi pra faculdade com um vestidinho rosa. Ah, sei. Que aí deu todo aquele falatório. E o vestido, ele nem era tão... Não, assim, era um ela vestido simplesmente normal. saiu, e ela ia sair da faculdade e ia pra uma balada.
Aí fizeram ela sair da Da sala faculdade, e aí de deu aula. todo Só aquele por causa da roupa, né? enredo. E Isso foi... perdura por anos e anos, Você vê? muitos anos. Por isso que a violência moral, ela é uma violência tão difícil de se lidar, Porque trabalha com a reputação do e a indivíduo. pessoa, normalmente, ela perde todas as áreas aí da vida dela. Ela perde o trabalho dela, às vezes ela é demitida. Às vezes ela não Ou- consegue emprego. Ou se ela trabalha, por exemplo, com o público, ninguém mais segue ela, ninguém mais quer fazer público com ela, porque ela tem essa reputação manchada. Acaba perdendo o financeiro ali, às vezes ela quer mudar de cidade, como eu já falei, pra fugir da difamação, pra fugir da calúnia. Ela perde o emprego, não tem dinheiro financeiro ali pra ajudar ela, ou ela tem que pagar psicólogo pra ajudar e ela não tem a condição financeira, né? E uma violência leva a outras situações na vida de uma pessoa, de uma mulher. Ela pode não se recuperar psicologicamente, ela pode vir a ter uma depressão profunda, aí tem a questão Chegar ao da suicídio. automutilação a princípio. Então, assim, é muito mais sério do que as pessoas imaginam, e isso existe. Aí sempre é a desculpa de que é frescura. Não é. Não é Então, frescura. a gente tem que ter esse olhar de acolhimento com a pessoa, né? Que a pessoa, de repente, está passando por alguma situação, às vezes ela não quer falar, ela tem vergonha. Aí, né, orientar, buscar um profissional da área da psicologia mesmo, né? Porque aí, quando chega nesse patamar de ela ter automutilação, aí ela vai fazer o uso de medicação da forma incorreta. Eu já vi um caso de uma pessoa falando assim, que ela sentiu uma situação dessa de violência, ela estava tão angustiada, que ela tomou um monte de medicação com bebida alcoólica, mas ela não queria morrer. Não é porque ela queria morrer. Ela queria acabar com a dor que ela estava sentindo. E a única forma foi essa. Entendeu? De ela se anestesiar naquilo. Mas numa dessas, a pessoa acaba morrendo. Então, a fala dela eu achei Muito dolorida. impactante, porque ela não queria morrer. Mas ela queria Mas ela acabar não com a dor que ela aguentava estava mais. sentindo. Era uma dor de alma, foi o que ela falou. Às vezes também as pessoas, elas acabam ficando até com paranoia social, né? Por exemplo, elas não conseguem mais se relacionar por medo de uma nova pessoa que ela confiava ter uma exposição ali pública com ela, não consegue, tipo assim, ver postagens, não consegue interagir. Pega essa fobia social e, tipo assim, fica trancada dentro de casa, fica depressiva, não consegue ver as coisas direito, acha que todo mundo tá observando ela, que todo mundo tá olhando torto, que todo mundo tá falando mal dela. Porque, querendo ou não, é uma mancha, assim, na sua alma que você fica muito É um desesperada. impacto, sabe? É um impacto muito, muito, muito grande. Impacto Muito social, impacto emocional, que pode ser que não se recupere. grande, né? Até pro resto da vida. A pessoa acaba Exatamente. levando um pouquinho. A família não disso. sabe o que fazer, a família acaba adoecendo também. Às vezes também, alguns familiares se dividem, uns acreditam, outros não acreditam, aí já cortam, dá um racho ali na própria Porque família. ele nunca faria isso. Ele nunca seria agressivo ao ponto com você. Às vezes, como a pessoa, dos familiares ali, eles não estão convivendo ali o relacionamento da pessoa, e o marido acaba sendo, por exemplo, bonzinho na frente dos familiares e dentro de casa, um monstro. pessoa. Mas a pessoa o Normalmente agressor sempre é assim, ele é uma pessoa fora de casa, na frente das pessoas, e da porta pra dentro, ele não é nada daquilo. Então as pessoas de fora tendem a falar, não acredito que aquela pessoa é daquela forma. Mas E não é. acredito que foi, tipo assim, ele espalharia isso por mentira. Sim. Não acredito que ele falaria que você traiu ele se fosse mentira. Exatamente. Se você roubou, se não fosse mentira. É como se fosse lobo em pele de cordeiro, né? Escreveu perfeito agora. É, lobo em pele de cordeiro. Uma das coisas também, tipo assim, que acaba acontecendo, que a gente já comentou, mas é uma coisa que é muito difícil, é a questão financeira da mulher, no quesito que ela fica com a imagem manchada por muitos e muitos anos e ela nunca consegue recuperar o emprego. Muitas mulheres, às vezes, têm que procurar casas, abrigos. Tem uma casa também de vocês no CREAS, não Sim. tem? Que tem uma localização que ela não é contada pra ninguém, ela é ali em segredo e a mulher acaba recorrendo pra isso. Então, tipo, é uma coisa, às vezes, que a mulher acaba buscando apoio e não consegue sair mais. Ou, por exemplo, vive de casa em casa, acaba destruindo toda a vida, a carreira, e acaba indo morar nas ruas. Então, tipo assim, ela perde toda a vida pessoal dela mesma. Se ela não tiver o apoio do familiar ali pra ajudar naquele momento, porque muitas mulheres vão perder o emprego, Sim. e é uma coisa que vai acontecer normalmente, né? Porque se isso caiu na mídia, se for uma coisa, por exemplo, um crime, e a empresa quiser cortar, ela vai acabar cortando. Vai arrumar um motivo ali pra cortar, mesmo que não possa. E, assim, acaba perdendo toda a vida. Mesmo e, porque hoje, assim,
falo também para vocês que as empresas, quando elas vão, você entrega um currículo e tal, elas olham muito as redes sociais da pessoa Olha, para saber qual o perfil daquela pessoa. e sempre procuram também sobre a pessoa. Exatamente. Então, Se de repente, souberem tem a uma situação situação dessa num perfil dela, né? Como que ela vai explicar para uma pessoa, né? A pessoa já é descartada de uma reinserção no mercado de trabalho, né? Sobre a Casa-Abrigo, a Casa-Abrigo, a gente tem no município vaga, né? Uma vaga, são 8 municípios da região, mas é bem específico mesmo. A Casa-Abrigo é para situação de questão de morte, né? Risco de morte. de risco iminente de morte mesmo, onde a mulher chega com suas crianças, que a gente já acolheu no tempo que a gente está com o convênio, a gente acolheu 2 mulheres, uma chegou esfaqueada, com as crianças, sem roupa, sem nada, do jeito que conseguiu sair de casa e foi, né? A outra ainda foi, só que assim, geralmente elas não conseguem ficar, porque não pode ter celular, não pode ter nada que o agressor com o chip é tirado, para que ele não possa ser localizado. Ser localizada. Porque já no início da casa, né, até entrava com o celular, a pessoa conseguiu localizar a pessoa e coloca, além das mulheres que estão lá, toda a equipe em risco. Entendeu? Então, a Casa-Abrigo é importante, mas tem outros lugares, principalmente o município maior, que nem Prudente, que ela pode estar se refugiando no momento antes de ser acolhida numa casa-abrigo, né? Porque é feito toda uma... Mas é isso mesmo, né? Então, assim, ela não tem rede de apoio, porque a mulher que tem a rede de apoio, ela não vai precisar de uma casa-abrigo, ou de qualquer outra coisa, se ela tem uma rede de apoio. A rede de apoio a gente fala até de amigos, não é só familiares, né? Amigos que possam receber ela, e ela ficar por um tempo, até ela se reconstituir e tudo mais. Então, assim, a rede de apoio também é muito importante. Por isso que eu falo de amizade. Então, a rede de apoio, mesmo que de forma, assim, pequenininha, ela ajuda. A mulher, além dela ter também sintomas e prejudicar o trabalho dela, a reputação dela, também tem casos que nem você falou sobre a medicação, elas também têm sintomas físicos, né? Tipo, distúrbio de sono, elas começam a ter insônia, não conseguir dormir, ter perda de apetite, não conseguir mais comer, dor de cabeça, problemas intestinais, então acaba desenvolvendo uma gastrite, uma úlcera nervosa, de tanto estresse que ela tá passando, problema, tipo, cardiovascular, tudo possível ali é um problema. Geralmente, elas partem para o uso abusivo de álcool. De drogas. De drogas. E assim, hoje eu falo que a gente precisava de política pública de enfrentamento, de prevenção e enfrentamento à droga, porque eu falo que a droga tá tomando conta. E quando a pessoa tá ali, já é uma usuária de droga, ela não se reconhece como pessoa doente. Ela não quer tratamento. E eu acho que pode mudar sozinha. Não consegue. E muitas vezes, tipo assim, nessa questão de caso de violência moral, começa, tipo assim, eu vou tomar um álcool, vou tomar uma droga aqui pra esquecer. Exatamente. Pra fugir da realidade, porque vai ser atacada, principalmente quando cai nas redes sociais, né? Porque é um ataque em massa, é muito ataque. E se outras pessoas ficarem sabendo, né? Eles vão no Instagram dela, vão em qualquer postagem dela, em qualquer lugar que ela estiver naquela rede social, ela vai ser atacada. Porque as pessoas, elas começam a replicar as palavras do agressor, né? E sem saber se é verdade. Exatamente. Né, gente? Isso que é o problema da rede social. Pessoas, hoje em dia é um problema muito difícil isso. Porque a rede de cancelamento em massa, ela tá tão forte que a pessoa, ela não procura saber antes de falar alguma coisa pra pessoa. Se ela ficou sabendo de uma fofoca, ela vai lá e usa. Isso. Tem aquele caso, verídico. por exemplo, do Whindersson. Depois a gente descobriu que acabou sendo ela que postou, né? Mas, por exemplo, postou que ela saiu com ele, que, enfim, eles estavam tendo um relacionamento ali. E nem é realmente uma difamação ali, não tá falando mal, né? Só deu uma postagem, mas falando nesse caso de violência em massa. Que o pessoal começou a atacar tanto ela, mandar ela se matar, falando que ela era uma puta, que ele devia voltar com a outra ex. Também de fofoca que divulgaram como páginas se fosse verdade, fofoca. e não era. Só prejudicando também mais a reputação. Acabou que ela acabou tirando a própria vida, né? E isso é um caso que acontece, assim, muito nas redes sociais. O tribunal da internet. É um tribunal. Se você for cansado no tribunal da internet... Não é que você não pode errar, nem que você esteja certa. Se a pessoa tomar como verdade aquela mentira, parece que as pessoas tendem a ficar reproduzindo e compartilhando as mentiras do que entender se de fato. Eu particularmente, não gosto de compartilhar nada
Assim, Sem saber se é realmente porque eu verdade. não sei. Eu compartilho o que é meu. Meu eu sei que é verdade. Mas o que é de outras pessoas, eu leio, presto atenção, mas mesmo assim eu não compartilho, eu tenho um certo receio. Muitas questões também, tipo assim, tirando a internet, mas essa forma de propagação grande dentro de uma rede é a questão de uma pessoa que ela é muito fiel a uma igreja. E, por exemplo, sei lá, o marido da pessoa é muito influente, ele vai lá e conta para essas pessoas, conta pro pastor. Então, tipo assim, é uma rede grande ali por autoridades, né, dentro da igreja, que acaba manifestando mais ainda esse pensamento. Porque se, por exemplo, é um amigo do pastor, é amigo de não sei quem, Acaba acontecendo e com acaba outros de profissão, por exemplo, um delegado. Ninguém falar vai acreditar. também, exatamente. Sim. É Pessoas- como se eles tivessem uma reputação acima do bem e do mal e que Sim. eles não fossem fazer nada de errado nunca. Gente, mas o que tem de... Eu vou falar religioso para não falar dessa ou daquela religião, tá? Que tem a questão de abuso com criança ou adolescente, seja qual ela for, tô falando de tudo. E tem. E não tem pouco. E muita gente acaba, tipo assim, acreditando nesses homens, acreditando nessas pessoas que eles estão falando a verdade, porque eles têm ali uma reputação, tem ali uma rede de apoio, tem ali os seus fãs, tem ali as pessoas que gostam dele. Ele tá numa situação ali que ele tem um posição poder, uma alta. posição E ele acredita alta. que por ele ter essa Ele pode fazer de influência, ele tudo. pode fazer de tudo, que ele não vai ser preso, que ele não vai ser punido, que todo mundo vai acreditar nele. E às vezes ele até faz a mulher falar isso, né? Falar isso pra ela. Fala assim, ninguém vai acreditar em você, não adianta você falar a verdade. Sim. Quem que vocês acham que vão acreditar? Vão acreditar em E mim ou vão mesmo que acreditar ela em acabe você? tendo as provas, por exemplo, ela grave essa conversa e publique. Mas ainda vai ter gente Mas que assim, vai ela não ficar tem do que lado dele. publicar, ela tem que denunciar. Denunciar isso. Né? Porque assim, ela pode demorar, mas ela tem que denunciar. Sim. Né? Mesmo que ele fale, ela mentiu, mas aí quem vai provar depois? Ele que vai ter que provar que ele é inocente. Ela Aí tem isso também dela demorar pra denunciar. Aí Exatamente. falam que ela demorou pra Por denunciar. isso que tem e que agora ela tá denunciar. querendo E aí aplicar vem um os golpe questionamentos. nele. Então, por que você ficou calada tanto tempo? Por que você não veio a público? Às vezes a mulher não tem nem Isso. condições Ela ali tem de vir a medo. público, tem medo. Ela tem Ela medo de tava com o ficar psicológico sozinha. ferrado na época, não queria compartilhar, tinha vergonha. Sim, a vergonha É o principal. Uma questão que é muito importante falar aqui também, porque esse podcast ele vai ser divulgado para a área da saúde, é o que o profissional de saúde ele pode falar, né? Se uma pessoa, uma mulher, né, chegar ali no consultório dele, no consultório dela, se queixando de alguns problemas psicológicos, se queixando de problemas físicos, se ele quiser ter uma abordagem, assim, Humanizada. suave, humanizada com ela, ele tem o direito, ele precisa fazer isso, né? Ele não pode obrigar ela a ir para lugar nenhum, mas o papel do profissional de saúde é identificar e saber também quando essas coisas estão acontecendo. Por exemplo, o marido vai ali com a mulher, ela tá sofrendo de difamação, não conseguiu largar dele, só que ela tá com vários problemas psicológicos, tá com problema de úlcera, tá com problema de tudo ali. O profissional da saúde, ele tem que ter um olhar, assim, pra isso, pra saber, pra falar com ela, pra conseguir uma consulta ali privada só com ela, né, que o marido não acompanhe. Pra conseguir informar ela que ela pode fazer, que ela pode procurar ajuda, informar o número, né, o 180 que ela pode denunciar. Então, é muito importante que o profissional de saúde, ele não Invibialize. Isso aí, gente. a mulher e que ele seja, tipo assim, humano, né? Que ele fale de uma forma humana e que ele não ache que aquilo é frescura, que os sintomas dela são frescuras, que ela tá Porque a exagerando. partir do momento também que ela vai até o profissional da saúde buscando ajuda e ele não dá essa ajuda, ela ainda começa a acreditar que ela tá errada mesmo. Então, se ela vai com o marido, por exemplo, existe muito aquele marido que você vai num lugar e ele não deixa ela falar. Isso daí já é uma forma assim, opa, peraí. Ela precisa É um falar o que alerta. ela tá sentindo. Exatamente. Não, mas o profissional de saúde, sim, precisa de ter mais capacitação para isso. Precisa ter muito mais um conhecimento, né? Capacitação para conseguir identificar e encaminhar para os órgãos que sejam os órgãos que vão de competência. É porque muitas vezes as mulheres, elas acabam não sabendo onde recorrer, elas acabam indo no postinho, acabam indo nos hospitais. É que assim, ó, o postinho, eu falo que o postinho tem os agentes de saúde, que é aqueles que vão de casa em casa. Eles também conseguem identificar. E assim, vou falar do município que eu trabalho, elas identificam. E elas passam para os superiores que acabam chegando até a gente. E é muito importante. Muito isso, importante. muito importante. A gente sempre faz reunião de rede, né? Toda a rede, saúde, a educação, que é escola, nós, assistência, toda reunião, toda a rede. Para
justamente todo mundo colocar seus pontos e entra como uma capacitação. Olha, de que forma vocês poderiam, né, tá identificando? Não, pode encaminhar. De que forma eu encaminho? Porque também tem gente que não sabe como E encaminhar. muita gente também tem medo, né, os profissionais de saúde, de estar se metendo no relacionamento, mas você não tá se metendo, você tá, às vezes, ali salvando uma vida. Mas quando você faz a abordagem, Sim. não é falado assim. É sempre muito olha, nós sutil. recebemos aqui uma possível situação, o que está acontecendo? E começar dessa forma. A gente não vai falar. Porque a gente sabe também, se você está muito próximo da comunidade, a pessoa vai falar assim, nossa, aquele agente de saúde lá é fofoqueiro. E não vai querer falar mais nada para ele. E não é esse o objetivo. Sim, é sempre de uma forma segura, Sempre de uma forma pra mulher. sigilosa. E sempre uma abordagem muito sutil. Exatamente. Tipo assim, você tá sentindo esses sintomas, você sabe me dizer se tá passando algum estresse, se aconteceu alguma coisa na sua vida e tal. Pra ir aos pouquinhos, Porque ela entendendo a costuma situação. estar na defensiva. Sempre vai estar na defensiva. Então, tipo assim, é muito bom o profissional da saúde ele entrar de uma forma mais cautelosa quando ele vê esses sintomas que são típicos, né? Por exemplo, esse negócio de insônia, distúrbio do sono, da pessoa tá passando por estresse muito grande. Depressão a questão do recorrente. cortisol, depressão. Então, ele vê esses sintomas e buscar saber um pouquinho mais, porque às vezes não é só uma questão ali de saúde, só uma questão de trabalho, dia a dia. Às vezes é uma questão que tá escondida ali, que a mulher tá sofrendo uma violência moral, a mulher tá sofrendo algum outro tipo de violência. E ele precisa reconhecer esses sintomas como um alerta para ele investigar mais a fundo. Então, perguntar um pouco mais, claro, de forma delicada, se ela tá sofrendo algum estresse, se ela tem alguma coisa para questionar, alguma coisa para falar. Pra ele conseguir identificar isso e passar, né? Colocar tudo no prontuário. Se ela, caso, né, queira falar com ele, queira se abrir, mostrar alguma coisa ali de print, mostrar alguma coisa, encaminhar. É por isso que é importante um outro instrumental que o profissional pode, até um advogado, vocês que vão se dar área, vão chegar com algum caso, vão começar a escuta qualificada. Sim. Às vezes a pessoa chega num lugar, gente, só para conversar. E você escuta. A partir daquela escuta, você pode estar fazendo, olha, que tal a gente fazer dessa forma? Vamos fazer tal coisa que vai ser bom para você? Às vezes a pessoa só precisa falar. E pra ajudar ela ali a se desprender e conseguir Exatamente. Desabafar, denunciar, conversar. E eu falo, ter essa liberdade de poder orientação falar, se sentir pra ela denunciar. ouvida. Eu falo que a escuta qualificada, que é aquela que você escuta mesmo. Que tem aquele profissional que você começa a falar, ele começa a te cortar, aí a pessoa para de falar. Aquela escuta assim qualificada mesmo, você para escutar, seja qual profissional for. Geralmente a gente fala aqueles de grande fluxo, que é o da área da saúde, que a gente sabe que todo mundo vai no posto de saúde, no hospital, enfim. Na assistência, que tem os CRAS, que é uma demanda muito grande também. Então, escutar, entendeu? E a partir dessa escuta, você talvez identificar alguma coisa, mesmo que você não seja o profissional que depois vá trabalhar com esse indivíduo, com essa mulher. Isso é importante. Certo. E uma coisa também sobre a questão que você falou dos filhos, né? Sobre eles acabarem pegando um pouquinho desse comportamento do pai. Também nessa questão de violência moral, ele pode sofrer, por exemplo, se for muito espalhado, né? A questão ali da difamação, da A calúnia. vergonha da própria mãe. A vergonha da própria mãe. Começar os amiguinhos a repudiar, fazerem bullying com ela. A questão também, tipo assim, de divórcio, o pai tentar formar uma narrativa ali pra manipular, Pra justificar. Muitas vezes o pai não quer ficar com a criança. Então a criança acaba se sentindo abandonada, porque o meu pai não me quer e a minha mãe tem essa desse reputação. jeito. Ela é desse jeito. Então, e aí o filho acaba crescendo com trauma. uma família disfuncional. Ele acaba reproduzindo tudo que ele passou. Por isso que é importante o apoio, gente, o apoio da família. Essa rede de apoio, né, familiar. Que também, às vezes, é difícil, também não conseguem identificar. Não. Né? Então, o profissional que tá ali primeiro, que é a porta de entrada, que tem que estar atento. Sim. E é muito importante isso, porque muitas pessoas, elas realmente não sabem o que é violência moral. A gente fez, né, ontem uma entrevista com o pessoal Pelo campus da UnoOeste, foi o restante do nosso grupo, né, que foi lá fazer, para colher um pouquinho de informação de quem sabia, quem não sabia, quem conhecia alguém que já tinha passado, quem muita já gente tinha confunde passado. com a psicológica. Muita gente não sabe, muita gente confunde. Inclusive, a gente vai postar isso aí no Instagram também, quem quiser seguir chama Soul, né, S-O-U-L, feminina, que é um trocadilho com alma feminina. Sim. E, assim, é muito louco quantas pessoas, elas
deixam isso invisível, sabe? Elas não conseguem enxergar que isso realmente é um tipo de violência e que isso deve ser tratado com a mesma Como tal. seriedade de uma violência física, de uma violência psicológica, de uma violência E é tão sexual. sério quanto, na De verdade. vez em né? quando, até mesmo essa mulher, ela pode ter crescido num lar disfuncional, onde a mãe e o pai já tinham essas brigas. A mãe também podia, por exemplo, o pai xingar e ofender ela. Ela foi crescendo, assim, ela foi ensinada assim. Ela acha um parceiro assim. E acaba E ela acha normal. Ela acha normal. Porque ela viveu, é a realidade. vida dela. É a Aquela realidade é a que ela vida dela. viveu. Ela vai falar assim, não, minha mãe viveu isso aqui. É normal. E é normal. E quando a pessoa ela não procura uma psicóloga, não procura um assistente, não procura uma saúde, ali, uma pessoa da área da saúde, pra realmente quebrar esse ciclo, né? Pra ela conseguir se recuperar, pra ela conseguir recuperar de todos os traumas, sejam físicos ou psicológicos, que esse agressor, ele causar na vida dela, ela vai acabar com os filhos continuando esse ciclo. Tem essa importância. Não só da violência moral, né? Mas ela pode passar essa insegurança, passar essa raiva, passar essa vergonha que ela tem de si mesma, ou essas coisas pro próprio filho, porque ela não consegue A cuidar. criança pode virar um adolescente, um adulto inseguro. Uhum. Né? A menina pode ser uma menina que é mais retraída, ou um menino, tá? Menino ou menina retraído, mais tímido, ou pode ser o contrário também. Mais agressivo, mais explosivo. agressivo, mais explosivo, mais sexualizado, E tudo o pai, muito. se a mulher ainda continua no relacionamento, mesmo o pai caluniando ela, né, difamando e tal, e o filho vê isso e a mulher não correr atrás ou aceitar e achar isso normal, acaba que até o próprio filho vai ver esse comportamento e falar assim, se minha mãe não liga, então isso é normal. Então E eu posso fazer ele vai isso. reproduzir Reproduzir na escola, reproduzir em todos os lugares possíveis. Aí, Então é além muito do- importante buscar ajuda. E muito importante sim. reconhecer É isso. muito importante a mulher falar assim, não, eu preciso de mudar, ajuda. preciso mudar. Mesmo porque, gente, eu vou falar também, assim, sobre situações que a gente vivencia, que quando, por exemplo, no meu município tem locais que tem psicólogo, mas é uma fila muito grande, e tem o CAPS. E quando a gente fala de CAPS, as pessoas já têm um estigma de que é só pra gente doida. A gente não é. É isso que eu ia falar agora, porque com a importância do psicólogo vem a importância do psiquiatra. Exatamente. A medicação. O CAPS, tem CAPS para vários públicos, tá? E tem o CAPS para aquelas pessoas que estão em situação de drogadição, alcoolista. Tem gente que não aceita. Isso, é alcoolista. Esse é para essas pessoas. Tem outros que têm para problemas como esquizofrenia, psicológico. Que acaba sendo causada pelo agressor, pela violência moral. Sim, entendeu? Então, assim, a gente tem que tirar esse estigma também de que psicólogo, psiquiatra é pra gente doido. Não é. Eu não sou. Muita gente começa também, tipo assim, a negligenciar essa área da saúde por ter esse estereótipo, né? Eu não vou no médico, eu não vou no psiquiatra, Principalmente menino. Menino é mais resistente. Menino mesmo. Quando tá mais assim, entra na adolescência, ele não quer ir. A menina até que vai, a mulher procura mais. E isso não é... Mas que eu falo, tipo, ela é nessa mais questão ensinada. de violência moral mesmo, quando ela sofre, tem esses problemas psicológicos, ela tem um pouco de medo de procurar, e o medo até de ser julgada, ou medo, por exemplo, de achar que vão achar que ela tá sendo louca. Mas assim, aí a gente tem que trabalhar, eu falo assim, nós todos, que não, um profissional que nem vocês, tem um código de ética de vocês, e vocês vão seguir aquilo. Cada profissional vai manter todas essas situações de sigilo. E deixar isso muito claro para a pessoa começar a ter segurança. E conseguir procurar ajuda, Compartilhar. conseguir Exatamente. conseguir procurar um médico, conseguir Exatamente. procurar um psiquiatra, um psicólogo. Qualquer pessoa da área de saúde é muito importante Sim, ajudar. não, Porque o extremamente direito e a importante. área da saúde, nesse quesito de violência, eles estão ligados, né? Sim. Porque sempre vai ter um impacto físico ali, sempre vai ter um impacto psicológico, e os dois têm que ali andar de mãos dadas. Eu acho que pra tirando a conseguir, né? segurança pública, né, que a gente nem vai falar, acho que a saúde, a área da saúde é onde tem a maior porta de entrada para esse tipo de, qualquer tipo de violência. E essa também, né, incluindo a violência moral, Sim. né, a área É da uma saúde. área, assim, que ajuda muito as pessoas a identificarem, a acolher Sim. e a passar esse paciente, né, para uma área que ela possa Fazer o ali, encaminhamento. para ser julgado, caso Sim, do fazer o agressor. encaminhamento para os profissionais, né, que vão ser os responsáveis, vão né, ser habilitados para estar lidando com aquela situação, psicólogo, um assistente social para ver esse contexto de família, E um advogado né, posteriormente, e aí pra- posteriormente orientar para ir, né, que nem se quiser denunciar. aí eu falo do advogado, quem não tem, mas não tem dinheiro para pagar, tem a defensoria pública.
A Defensoria Pública faz um ótimo trabalho. É só ir na Defensoria Pública e falar, minha situação é essa, já passei por tais órgãos. E aí você tem um defensor público ali. Então, deixar claro que a pessoa não vai ficar desassistida. Né? Sim. E é muito importante, assim, qualquer pessoa, qualquer mulher, né, que esteja ouvindo esse podcast e se identifique com alguma coisa que a gente falou, ou também dos outros grupos, né, que são projetos de curricularização, então a gente vai estar abordando todos os tipos de violência, procure uma pessoa ali, procure um órgão que ela possa De confiança dela. De confiança, que ela possa expor. Um profissional, às vezes tem um profissional, né, de confiança. Principalmente essa questão da moral, que acaba sendo normalizada. Não acho que é fofoca, não acho que é só uma palavra, porque a palavra machuca. Não se deixa essa palavra, banalizar a situação. Se essa palavra está te machucando, se é uma coisa que estão falando com você, Que é recorrente, que estão espalhando para as pessoas, que está afetando a sua vida pessoal, que está afetando o seu psicológico, você tem que ir procurar ajuda. Denunciar. Tem que denunciar, não é uma coisa banal, não deve nem pode ser tratado como uma coisa banal, porque não é. Não é tipo, E as consequências disso são devastadoras. Não, e a longo prazo ainda, se continuar num relacionamento como esse, continuar com uma pessoa como esse, ou se não ir atrás, né, quanto antes melhor é. Exatamente. Porque quando você não vai atrás, acaba que essa difamação, essa calúnia, ela vai alcançar mais pessoas. E os impactos vão sendo cada vez maiores. Então, não normalizar, não banalizar esse tipo de violência é muito importante. E procurar ajuda também, para que possa se cessar essa informação aí que tá rolando. Com esse ciclo. Exatamente. E para que os impactos sejam, assim, pelo menos menores, né? Sempre vai ter um impacto, porque hoje, é uma assim, violência a muito mulher, agressiva. E assim, falar de uma forma geral, a mulher tem voz em todo lugar. E essa voz Então, tem que ser ouvida. Exatamente. Então, ela tem que fazer valer, né, essa força, esse poder hoje que ela tem de voz e espalhar isso mesmo. O que me ofender é um tipo de violência, seja ele moral, principalmente, que é o que a gente está pondo aqui, dentro de um relacionamento ou não, porque não necessariamente vai acontecer dentro de um relacionamento. Psicológico, físico, a gente já conhece tudo, mas assim, ela ter voz e falar, não me ofendeu, eu me senti ofendida, me senti agredida. E também nunca deixar com que pessoas da família ou pessoas ali ajudem a normalizar. Falar assim, ai, é só uma fofoca, é só uma palavra. Deixa isso pra lá. Ele só tava com raiva, deixa isso pra lá. Não vai atrás, não, a dor de cabeça não deixa. Não, a gente não pode deixar. Sempre vai perpetuar por mais tempo. E se acontecer uma vez, pode acontecer de novo, pode acontecer pior. Se acontecer uma vez, não toda. Aconteceu uma vez, vai acontecer sempre. Vai acontecer sempre. Não vai acabar, não muda. E aí, por isso que eu falo, cabe a mulher romper com esse ciclo. É somente a ela. É difícil. Ninguém tá falando que é fácil a mulher romper esse ciclo, porque você viu que a gente colocou várias coisas. Mas cabe a ela romper com esse ciclo. Sim. Se ela não rompe, ele rompe. E é de uma maneira... Ele não rompe. Ele continua dessa mesma forma, Lu. Até o feminicídio acontecer. Sim, ele não rompe. Ela que tem que romper com esse ciclo e sair dessa relação. E, normalmente, quando o agressor é assim, ele não vai parar nunca. Se não for com ela, vai ser com outra. Exatamente isso. E é muito importante denunciar para que essa pessoa, né, esse agressor, ele seja responsabilizado, né, finalmente. Para que ele não ataque outras mulheres como atacou ela. Para que cesse, né, esse evitar ciclo de violência. Situações de violência. Principalmente com ela, cortar isso para não passar pros filhos, não continuar afetando ela, porque se às vezes o homem acaba não aumentando essa agressão, até ela acaba tendo uma agressão com si mesma, né? De tanta vergonha, de tanta humilhação que ela passou e acaba tirando a própria vida. Ela começa a acreditar no que ele fala. Começa a acreditar, começa a se achar uma péssima mãe, uma péssima pessoa, até que entra uma depressão profunda e tira a própria vida. Sim, exatamente. E é muito bom, assim, eu sei que vocês vão informar depois dos canais de denúncia. E lembrando, gente, 180 funciona 24 horas, então 180, Disque 100. Qualquer momento que essa violência acontecer, você pode ligar lá. Dá pra você fazer um boletim de ocorrência virtualmente também. O Disque 100, eu falo que é o que chega muito pra gente. O 180 também, mas o Disque 100 chega pra todas essas demandas. Criança, adolescente, mulher e tudo. Ele quando a pessoa não precisa se identificar, a primeira coisa, quem tá denunciando não precisa se identificar. Tá? Aí ela vai relatar toda a situação que ela tá vendo ou vivenciando. Vivenciando não, porque a própria vítima não vai fazer, mas a pessoa que tá vendo a situação. Então ela faz a denúncia no Disque 100. Quando tá no Disque 100, se é um caso, por exemplo, que envolve criança, vai para o Conselho Tutelar, vai para a Polícia Civil e para os outros órgãos competentes, como saúde, né? Se foi uma violência. Se é mulher vítima de violência,
Não, aí já não vai pro Conselho Tutelar, vai pra Polícia Civil, mas a Polícia Civil tá sempre ali. Vai pro CREAS e para outros órgãos da saúde, tá? Então, assim, não dispara, não é vai mandar para um órgão só, dispara para vários outros órgãos de proteção, né? É muito importante isso. Eu Disque 100 eu acho assim, fundamental. O 180 também. O 180 é específico para mulher. O Disque 100 ele já abrange outras, mas tanto faz, tanto um quanto o outro, tem que fazer, né? É importante fazer. E é muito bom lembrar, tipo assim, esses dois números sempre tem a cabeça. Tem. É Disque 100, gente, pega o celular, É bom que são digita o número 100 ou digita o número 180 e liga, e você vai fazer todo o relato que é necessário. Vai ter um profissional capacitado para te escutar e aí chega nos órgãos competentes. E lembrando, gente, quando você se posiciona contra uma violência, seja ela qual for, você não só se defende, não só defende seus filhos, mas você defende outras mulheres de conseguir falar, conseguir abordar e não passar mais por essa situação, né? Porque se um parceiro ele consegue ele ser penalizado, você também consegue fazer com que outras pessoas, outras mulheres, elas não Tenham sofram coragem. esse tipo, tenham coragem. É muito importante, se vocês não tiverem vergonha, se, assim, for pertinente a vocês, se vocês já estiverem curadas disso, vir falar nas redes sociais, orientar as mulheres, explicar o que vivenciou, falar sobre os sintomas, falar sobre as coisas que vivenciou, para que outras mulheres elas consigam também enxergar e consigam sair desse ciclo, né? Porque é muito importante você, como uma vítima, escutar a outra vítima falar, para que vocês consigam se conectar, consiga ir ali e falar assim, poxa, eu vivo isso, será que eu estou sofrendo um tipo de violência? Será que eu devo, enfim, denunciar? E também pessoas que tomam coragem por outras vítimas, né? Então é muito importante a gente denunciar, é muito importante a gente falar sobre esse assunto. Ele não pode ser deixado de lado, principalmente a questão da violência moral, que é muito invisível, assim, no olhar das pessoas, né? Muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas banalizam, tratam como fofoca, como picuinha. Ai, olha a fofoca que rolou ali. Ou, você viu que fulano falou que fulano traiu ele? Você viu que fulano falou que fulano cometeu um crime? Ah, mas ela postava foto desse jeito. Mas ela postava foto de tal jeito. Olha a roupa dela. É muito importante a gente denunciar também quando a gente vê isso nas redes sociais. Exatamente. A gente não aceitar esse tipo de coisa e muito menos propagar esse tipo de coisa com a gente não sabendo, né? Não importa se foi sua vizinha, se foi ciclano, se foi beltrano que você ouviu falar. Você sabe se aquilo é verdade? Não sabe nem se for verdade. Exatamente. Isso é um tipo de violência contra a mulher e pode causar danos imensuráveis nela. Então é muito importante. Sim, e é muito importante a gente, como humanos, né, como pessoas, ter essa empatia e denunciar e não propagar esse tipo de coisa, porque viola, gente, e é muito, muito ruim. A gente pode, às vezes, não pensar, porque, nunca vai acontecer comigo, não é comigo, é com outro, eu só tô falando, o que tem? Palavras machucam tanto quanto uma faca, palavras machucam tanto como uma agressão, e a gente tem que tratar com a mesma seriedade. Isso, concordo plenamente com as falas de vocês duas enquanto profissional, isso mesmo, a gente não pode escalar nunca, nunca escalar. E dentro do podcast, quando vocês postarem, caso elas queiram fazer, colocar ali seu depoimento, né, olha, aconteceu comigo, eu vi, eu consegui identificar, enfim, é bem bacana, compartilhar as experiências para que possam ajudar outras mulheres. Exatamente isso. A gente agradece muito pela atenção de vocês. E é isso, gente. Denunciem 180. 180, Disque 100. Todos os números ali estão para vocês. 24 horas. Vocês conseguem denunciar a hora que vocês quiserem. Denunciem. Vai dar tudo certo. A gente agradece a disponibilidade da ETEC. A disponibilidade também da nossa convidada. É uma honra ter você aqui. Obrigada. Uma honra ter o seu conhecimento. Muito obrigada por participar. Imagina, precisando. Obrigada.